Eu acho que era 1985, 86, nem lembro, faz tanto tempo que eu perdi as contas. Era um garotinho, jovenzinho, 19 anos de idade, recém-convertido e fervendo pelo Evangelho, né? Olha que eu conheci o Senhor Jesus, o negócio pegou fogo, estava assim, sabe criança com 2 anos de idade cheia de energia? Estava aquele jeito, olhando para tudo, queria aprender tudo, era reino de Deus, era Evangelho, não sei o que lá. E aí tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz amizade na igreja, né? Ele era um pouco mais velho do que eu. Já estava no Evangelho há um bom tempo, já estava se encaminhando, era noivo, estava perto de casar. E eu via aquele rapaz como um exemplo para mim, de como é que se vivia com Deus, né? Como é que a gente leva a nossa vida, essa nova vida agora que a gente tem Deus na nossa vida. E como ele estava para casar, ele estava muito empolgado, ele falava só de casamento, de noivado, de lua de mel e festa, e eu só acompanhando para ver como é que aquilo ia se casar, como é que o casamento dele ia casar com o reino de Deus, como é que o negócio ia ficar. E aí ele casou, aí depois que ele casou, eu perguntei, mas e agora? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer agora? Eu era parceiro dele, ele falou, agora eu vou ter filho. Eu falei, mas e o reino de Deus, como é que fica, né? Então foi a primeira, como é que eu vou dizer, vocês colocaram o esboço que eu mandei para o pessoal, botaram a cola errada, é o PowerPoint, tá? Eu mandei o PDF para eles copiarem, e o PowerPoint, é o arquivo errado, pessoal, é o PowerPoint, esse é o PDF. Não é isso? Não está no PowerPoint aí, está no PDF? Certo? Para esperar? Vou esperar então, mas vamos conversar aqui. Então, aí ele falou assim, agora eu vou me focar em ter filhos. Aí eu pensei, puxa vida, quer dizer, pensei, não senti, né? Mas que decepção. Foi o sentimento claro que eu não falei para ele, não ia perder o amigo, né? Mas foi assim uma decepção, eu fiquei meio triste, meio aborrecido. Mas será que é só isso? Quer dizer, a gente se converte, Deus entra na nossa vida, e aí, o que muda? Qual o sentido disso tudo, né? Deu uma sensação de vazio. E não pensando nele, pensando em mim, falei, bom, se ele foi por esse caminho, sendo mais velho que eu, tendo mais entendimento da palavra do que eu, quem dirá de mim, como é que vai ser? Quer dizer que minha vida não vai mudar nada? Qual o sentido disso? Não sei se você já passou esse tipo de sensação, que às vezes, apesar da gente já andar com Deus, a gente já ter um relacionamento com Deus, às vezes, dependendo de como é que está a sua vida, parece que está faltando alguma coisa ainda. Já reparou nisso, não? É comum a gente pensar nisso, aqueles que não têm Jesus. O cara diz que o coração dele está vazio. Claro que está vazio, ele não tem Jesus na vida dele. Então, a gente pensa nos outros. Mas, às vezes, acontece também com a gente, como cristãos. Deus está na sua vida, você tem um relacionamento com Deus, mas, às vezes, parece que falta alguma coisa. Qual é o motivo? Qual é a explicação? E o melhor, né? Como é que a gente faz para a gente se livrar desse tipo de situação? Então, para explicar tudo isso, eu preciso falar 3 coisas importantes para a gente falar a mesma língua. Primeiro, é de falar como é que funciona a questão da tentação, que é no caso do texto que a gente leu, as 3 tentações de Jesus. Como é que funciona na cabeça da dinâmica da tentação, a geografia da tentação. A gente sabe que existe um mundo espiritual que a gente não enxerga, por causa da nossa prisão aqui na nossa carne, a gente não enxerga. De vez em quando, alguém tem um vislumbre ou outro de uma coisa ou outra, mas no geral a gente não enxerga o mundo espiritual. A gente sabe que existem os demônios ao redor, tem um diabo, e tem aquela batalha espiritual e tudo isso para destruir a vida da gente, a gente sabe disso. Mas na hora da tentação, a gente sabe que tudo acontece dentro da nossa mente. É aqui que rola todo o negócio, é aqui que a batalha acontece. E curiosamente, essa batalha que acontece na nossa mente, quando a gente está sendo tentado, é também o próprio despojo, o próprio prêmio da batalha. Então, quer dizer, as trevas trabalham na tua mente, você luta na tua mente contra as trevas, elas querendo que você pegue, que você tenta não resistir. Se elas vencerem, elas dominam a tua mente. A tua mente é o prêmio, é o despojo. E se você vencer, você é o dono da sua mente, você fica livre para andar com Deus. No caso de Jesus, não foi diferente da gente, porque às vezes você pode pensar, Jesus sendo tentado, como é que foi? O diabo apareceu, ele viu, claro que ele viu o diabo, né? Ele tinha discernimento, ou talvez não sei, se Deus permitiu que ele visse naquela hora, mas como foi? Na verdade, o diabo, independente se ele viu o diabo fisicamente ou não, a questão é que tudo aconteceu na mente de Jesus. Aquilo que o diabo falava, vinha à mente de Jesus e ele pensava naquilo. Quando o diabo fazia uma proposta decente, aquilo não era só palavra ao vento, aquilo chegava até os ouvidos, até a mente de Jesus, ele pensava, puxa vida, o que esse cara está falando? E ele considerava. Cuidado que você vai ouvir agora que você vai entender. Quando o diabo fazia uma proposta e chegava até Jesus, ele considerava. Por quê? Porque era uma tentação. Se quando o diabo falasse assim, vai para a direita, Jesus pensasse, jamais irei para a direita. Isso não era tentação. Quando o diabo falava, vai para a direita, Jesus pensava, talvez seja uma boa ir para a direita. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo?
Então, era uma tentação. Pode mudar para o segundo. Não, segura nesse aí. Vai acompanhando aí. Está acompanhando. Então, quando o diabo fazia uma tentação para Jesus, aquilo chegava como a gente entende, uma tentação. Ele era pressionado a fazer aquilo. Você não pode desumanizar Jesus nesse momento, porque ele foi tentado em tudo e não pecou, senão não teria graça, né? Claro que ele venceu a tentação, ele não sentia a tentação, mas isso é mentira. Havia a possibilidade, de fato, ele pecar, era real, ele sentia atração por aquela proposta. Precisa entender isso para compreender o resto que eu vou te falar. E aí tem duas palavras que eu vou usar, você precisa entender também. Uma delas é a palavra identidade. O que é identidade? É o meu RG? Não o seu RG. Identidade significa aquilo que nós somos, aquilo que você é. Não só o que você é, aquilo que nós somos, mas qual é a missão, qual é o trabalho que a gente tem para fazer nesse mundo. Quem você é, o que você tem que fazer nesse mundo, define a sua identidade. E um pouquinho mais, não só quem a gente é, o trabalho que a gente tem que fazer nesse mundo, mas o próprio propósito da nossa existência. Por que é que a gente existe? Isso é a nossa identidade. Sei lá, pega uma cadeira, por exemplo. O que é uma cadeira? Cadeira é uma cadeira. Para que serve uma cadeira? Para você sentar na cadeira. Então, qual é a identidade da cadeira? Vai ser uma cadeira. Qual a importância da cadeira? Imagina se no mundo não existe cadeira. Aliás, acho que eu vi um dia desse, não sei onde, um hindu, um cara lá da Índia que acredita naqueles deuses esquisitos, e ele fez um voto a um certo deus, e o voto era o seguinte: ele jamais se sentaria. Quanto tempo? Você viu isso? 12 anos. Eu fiquei com dó, porque apareceu a imagem dele pendurado num troço assim, sem poder sentar. Fiquei imaginando, coitado. Imagina você 12 anos sem poder sentar. Quer dizer, a cadeira tem um propósito de existência. Então, essa é a identidade da cadeira. Então, outra palavra que eu preciso que você entenda também é a palavra fragmentar. Quer dizer, num bom português, viu, Rosinha? Fragmentar é você pegar alguma coisa, dividir em várias partes, e pegar uma outra parte e dividir em partes menores, quer dizer, até chegar a um pedacinho, um fragmento, seria no português. Quer dizer, mas no sentido que eu estou mostrando aqui, mais ou menos como aparece na psicologia de forma geral. Não é só pegar uma parte. É pegar a parte mais importante, a parte essencial, mesmo que ela seja pequena, mas é a parte que faz todo o resto fazer sentido. Se você perder aquela parte, perde o sentido da sua existência. Se você arrancar um pé da cadeira, o que acontece com a cadeira? Ela perde o sentido de existir, não serve para nada. Então se diz que a cadeira está fragmentada. Entendeu essas duas palavras? Se a gente juntar as duas, então o que é uma identidade fragmentada? É quando a pessoa ela não sabe, ou se ela sabe, ela esqueceu, ou ela não entende qual o motivo pelo qual ela não sabe quem é, ou ela esqueceu quem é, perdeu a sua própria identidade, ou ela não sabe, ou ela perdeu o motivo pelo qual existe, ou ela não sabe qual a importância dela nesse mundo, ou perdeu esse sentido. Quer dizer, é você viver sem sentido, fragmentar a identidade, você viver sem sentido. É como você pegar uma cadeira e botar uma cadeira de, sei lá, em vez de posição normal, você vira de cabeça para baixo, né? Mano, cadeira, como é que eu vou sentar na cadeira se ela está com as pernas para cima? Você vai, posso no máximo usar como cabide, botar a roupa nas pernas dela, mas perdeu o sentido, perdeu a identidade, fragmentou a identidade. Capítulo 3, verso 17. Deus diz: tu és o meu filho amado. Está claro aqui, ó, qual era a identidade de Jesus? Filho amado de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Essa era a identidade de Jesus. Então, qual era a característica principal de Jesus? Do ponto de vista humano, claro, né? Qual era a parte de Jesus? Qual era o fragmento de Jesus principal para ele ser Filho de Deus? Era justamente a sua obediência. Tu és o meu Filho amado em quem me compraste. Se você der uma lida na Bíblia de capa a capa no geral e pegar as relações entre pais e filhos, especialmente os livros de sabedoria, especialmente Provérbios, por exemplo, você vai ver que o filho é aquele que obedece ao pai. Quando obedece o pai, ele alegra o pai. E quando não obedece o pai, ele entristece o pai e a mãe. Então, a obediência está ligada com a filiação. Então, a característica de Jesus era ser filho. E ele só era filho de Deus porque ele obedecia, no sentido humano, porque ele obedecia a Deus completamente. Aliás, ele próprio disse isso certa vez. Ele falou: a minha comida é o seguinte, é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. E aí, nesse contexto, o diabo se aproxima e cria uma estratégia. E aí ele faz essa pergunta cabulosa: você é o Filho de Deus? Ele começa o desafio dizendo: se você é o Filho de Deus, vou te fazer uma proposta. Só que, na verdade, ele não quer saber, ele não está perguntando a Jesus para autoconhecimento. Jesus, você é ou não é o Filho de Deus? Como algumas pessoas perguntaram para ele. Ele está perguntando, mas para tentar dizer: Jesus, você não é o Filho de Deus. Ele sabia que era mentira, claro, é o pai do diabo, o diabo é o pai da mentira.
Quando ele pergunta para Jesus, Jesus, se você for o Filho de Deus, ele não quer saber se Jesus é ou não. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele quer convencer Jesus de que ele não é o Filho de Deus. Qual o objetivo? Ele queria forçar Jesus a desobedecer, porque se Jesus desobedece, ele fragmenta Jesus. E se ele fragmenta Jesus, Jesus perde o sentido da existência, Jesus perde a visão do que ele tinha que fazer nesse mundo, porque ele veio a esse mundo para obedecer o Pai, e era morrer por nós. Se ele convence Jesus de que Jesus não era o Filho de Deus, Jesus jamais iria para a cruz, jamais morreria por nós, e como diz o apóstolo Paulo, a gente ainda estava no nosso pecado, quer dizer, antes mesmo do fim escatológico, a gente já estava morto. E o mundo seria pior do que é hoje. Então ele tenta usar essa estratégia para acabar com a vida de Jesus e, por tabela, destruir a nossa vida. Resumindo tudo, pode mudar o próximo slide, por favor? As nossas tentações, para resumir a ópera, né? As nossas tentações não são apenas um convite ao pecado. As tentações são um meio de fragmentar a identidade, destruindo a nossa própria vida. Então, por que a gente é tentado? O diabo nos tenta para que a nossa identidade seja quebrada, nossa identidade como filho de Deus. Se a gente quebrar nossa identidade, quem nós somos, para que nós existimos, porque estamos nesse mundo, qual é a nossa importância, se ele fizer isso, a gente perde o sentido da vida. E vou te mostrar como é que o diabo faz isso. Em primeiro lugar, muda o próximo, por gentileza. Como é que o diabo tentou quebrar a identidade de Jesus? Como é que ele faz para quebrar a nossa própria identidade? Primeiro, instigando o suprimento ilícito dos instintos. Antes de eu ler o texto, vou explicar, vou sintetizar essa frase. O diabo tenta dar um jeito para provocar você para que aquilo que é sua necessidade, que faz você sentir fome de alguma coisa, ele tenta dar um jeito, ele tenta provocar para que você vá suprir a sua necessidade da maneira que Deus não aprova, entendeu? Você tem o seu instinto e ele quer que você supra isso de uma forma que desagrade a Deus. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando, disse, se és o Filho de Deus, quer dizer, eu sei que você é, mas não quero que você entenda, eu quero que você ache que você não é. Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que funciona, então, os nossos instintos? Os nossos instintos, eles têm alguns instintos que a gente percebe quando eles estão à flor da pele, quando eles estão funcionando, mas a maioria deles passa batido. Vou pegar, por exemplo, os nossos olhos. Coloca a imagem dos olhos, por gentileza, aí, tem um videozinho, pode clicar nele. Como é que funcionam os nossos olhos? Você está andando tranquilo, daqui a pouco você começa a coçar o olho, Por que você está coçando o olho? Porque alguma coisa deu errada. O que deu errado? Vem um ciscozinho, uma poeirinha voando, e no reflexo, o que seu olho tinha que fazer? Ele ia piscar, e aí o cisco não entrava, certo? Clica no vídeo para mim, por gentileza, no player. Só apertar no play do vídeo. É um videozinho, só clicar player. Você tem o seu olho ali, e aí na hora que vem o cisco, você não percebe. O olho faz assim, né? Para lubrificar, mas também para evitar que o cisco entre dentro do seu olho. Você nem percebe que isso acontece, você só percebe quando dá errado, não é isso? Isso é o seu instinto. Existem vários instintos que a gente não percebe, ele funciona meio que no automático. Mas tem alguns que são mais fortes, e a gente percebe. Por exemplo, instinto de sobrevivência. A gente percebe quando ele é bem forte, quando ele está se manifestando. Eu não lembro qual foi dos meus filhos, eu não sei se foi a minha filha ou se foi meu filho mais novo, mas eu me lembro que o médico fez a cesárea, acabou de tirar o bebezão da barriga, estava sentado vendo, acabou de tirar o bebezão da barriga, e aí trouxe aqui para a Sueli, aí a enfermeira puxou a blusa da Sueli e botou ele ali. Acho que era a Sara, se não me engano. Olha que colocou, ele catou o peito e começou a sugar, que não parecia um morro de fome. Eu não tinha visto um peito na vida, era a primeira vez. Né? Começou a sugar. Nossa, que dó de ver. Quem ensinou aquele bebê a sugar o peito daquele jeito? Não precisa ensinar. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência que está falando alto. Ele sabe, por natureza, por instinto, que se ele não mamar, ele morre. Não precisa ensinar. É uma força descomunal. O outro instinto importante que a gente tem, e que a gente percebe, é o nosso instinto de defesa. Quando você se sente ameaçado. Imagina a Rosinha, por exemplo, de madrugada dando rolê, vindo da balada, né? Aí a Rosinha, na madrugada, 3 da manhã, chegando em casa, né? Aí olha no canto e vê uma pessoa estranha, um homem grandão, caminhando na direção dela. O que a Rosinha faz? Corre! Sai desesperada correndo. O instinto de sobrevivência manda ela correr. Se por acaso o marmanjão alcançar e pegar ela pelos braços, o que ela faz? Ela briga, começa a dar carateira arranha, mas o cara é enorme, como é que ela vai bater? Não importa, ela bate, ela arranha, ela faz o que for preciso, porque o instinto de defesa, de sobrevivência e defesa está falando mais alto. E tem mais um que eu quero citar, que esse é interessante também, que é o nosso instinto de procriação.
Os instintos não são ruins, não são pecaminosos em si, porque eles foram criados por Deus. Quando a gente foi criado por Deus, claro, o primeiro homem, a primeira mulher no paraíso, Deus já colocou um instinto para que a vida acontecesse normalmente. Só que depois, com a queda do ser humano, claro, tudo foi bagunçado, tudo ficou tumultuado, inclusive os nossos instintos. Então, por exemplo, o homem tem o instinto de procriar, o macho, o masculino, né? Pode falar macho hoje? Eu não sei se pode mais. Pode falar macho hoje em dia? O homem, o másculo, né? Ele foi criado para procriar. Só que como ia viver como Adão, sei lá, 1000 anos, né? Ia procriar até não querer mais. E hoje, por causa da queda, a gente vê muitas vezes o instinto ele sendo manifestado de forma pecaminosa. Então, o que explica, por exemplo, o fato de, normalmente, na maioria das vezes, os homens são mais promíscuos do que as mulheres, não é isso? Normalmente, né? Mais, como o pessoal fala, não sei se fala hoje em dia, mais galinha, né? Homem é mais galinha do que mulher. Por quê? Porque tem essa coisa da procriação. Quer dizer, um instinto que foi criado para procriar, para encher o mundo de pessoas, por causa da queda, ele é usado hoje de forma pecaminosa. As mulheres, por exemplo, porque a mulher, mesmo que ela seja mulher bem liberal, bem moderninha, lá pelas tantas ela vai dizer, quer saber, eu cansei dessa vida, eu vou arrumar um marido, bom marido, e vou me quitar, não é isso? Vou casar, é o sonho de toda mulher, né? Não tem conversa, mais cedo ou mais tarde, eu ensinei a minha filha desde pequenininho o seguinte, você estuda bastante, trabalha bastante, ganha bastante dinheiro, se vira, e faça carreira enquanto você puder. Que você, quando chegar lá pelos 35, 40 anos, vai dar uma louca em você, você vai querer sair do trabalho e ter um filho e cuidar do seu filho. Pode ter certeza disso. É o instinto da mulher, tem aquela coisa de, em vez de sair com muitas pessoas, no caso do homem, né, tem aquele instinto de proteger a sua prole. Quer dizer, são os nossos instintos. Essas forças, como eu te falei, muitas vezes são inconscientes e são muito poderosas, quase incontroláveis. Agora você imagina, verso 2, depois de 40 dias, sem comer um grãozinho de nada, verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Imagina o tamanho, o nível, a força do instinto de sobrevivência que bateu Jesus naquela hora. Eu tomo café normalmente entre 6h30 e 7 da manhã. Vai lá pelas 9, alguma coisa, começa a roncar o estômago, aí meu instinto de sobrevivência fala assim, você vai morrer. Pode comer que você vai, senão você morre. Aí eu saio correndo procurando uma coisa para comer, aí eu como alguma coisa, e lá pelo meio-dia e meio, 1 hora, aí vem o instinto de novo, então você vai morrer, come se você morre, corre, vai comer. Agora você imagina, 40 dias e 40, não é o jejum que a gente faz, não sei se você já fez jejum longo assim, sabe? Tipo 7 dias, já fez alguma coisa assim? Jejum de 7 dias, 40 dias, o pessoal que faz jejum muito longo, dá uma como é que eu vou dizer, dá uma camuflada, né? Jejum de manhã, come de noite, dá uma amenizada para aliviar o peso, né? Ninguém faz direto. Mas não é esse jejum meia boca de comer um horário, estou jejum há 7 dias, quer dizer, só café da manhã, o resto eu como. Era jejum completo, total. Imagina o tamanho da fome. Imagina o grau de intensidade que o instinto de Jesus de sobrevivência bateu em cima dele, dizendo, você vai morrer, você precisa comer. E justamente nesse momento de mais necessidade física, de mais fragilidade, por causa do instinto humano que havia em Jesus, o diabo se aproxima com a sua primeira tentação e pergunta, você é o Filho de Deus? Se você é mesmo o Filho de Deus, o que ele está dizendo? Você não é nada. Ele sabia que era, né? Mas ele queria que eu acreditasse que ele não era. Se você é realmente o Filho de Deus, eu vou te fazer uma proposta. Por que você não pega uma pedra dessa aqui, e transforma num baita do misto quente? Faz um sanduíche para você, cara. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você criou todas as coisas, não é isso mesmo? O texto não cita, eu estou dizendo a minha própria conta e risco, né? Mas eu entendo que o diabo chegou e falou, você é o Criador. E a Bíblia diz isso, que diz que em Jesus foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então você imagina o diabo chegando e falando assim, você está com fome? Mas você é o Filho de Deus, tudo foi criado para você, cara. Pega e faz e transforma essa pedra um baita no sanduíche. Ou você assume que você é uma farsa. Olha que cilada. Você está com fome. Você é o Filho de Deus. Então transforma a pedra em pão, porque tanto a pedra como o pão foi você que criou. Qual o problema? Se você não faz isso, logo você não é Filho de Deus, você é uma farsa. Então foge da cruz, foge da sua missão. Mas será que era tão grave assim pegar uma pedra e transformar em pão? Se lembra que no primeiro milagre de Jesus, qual foi mesmo? O primeiro milagre? Pegou água e transformou em vinho para matar a fome de um monte de gente, foi isso? Os caras estavam enchendo a cara, festejando, celebrando. Havia outros motivos, né?
Mas não era assim um instinto sobrevivência, não era uma coisa tão fundamental, né? Imagina se Jesus soubesse, um dia eu vou transformar algo em vinho, então qual o problema de agora eu pegar uma pedra e transformar em pão? Parecia meio lógico, né? Na verdade, não é questão de o que vai transformar em quê, não é isso. Era a questão da obediência. Essa história que eu estou contando para você no livro de Mateus, está de Mateus, em Marcos e Lucas. Então, 3 vezes conta a mesma história, e cada uma delas mostra um detalhe diferente. Lá na passagem de Marcos, capítulo 1, verso 12, quando diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, presta atenção nisso que é interessante, ó. O texto diz assim, diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. A palavra da língua original é a palavra ekbalo, que é a mesma palavra que é usada para dizer que alguém expulsou um demônio. Olha que interessante. O demônio ele é expulso, quer dizer, ele não quer que aquilo aconteça, mas ele é obrigado a sair. E a mesma palavra está dizendo que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, como se dissesse, Jesus não, por ele mesmo não queria ir, mas ele foi forçado, ele recebeu uma ordem de Deus, era para ir para o deserto, foi enviado para o deserto. Então, ele estava ali no deserto, naquela solidão, naquele jejum, com todas as suas experiências de deserto ali com Deus, havia um propósito, e ele estava cumprindo uma ordem, e essa ordem foi dada pelo Pai. E ele deveria obedecer essa ordem. Só que lá pelas tantas aparece o diabo e fala o seguinte, você não precisa obedecer a ordem do seu pai. Ele te obrigou a vir para cá, mas você pode quebrar essa ordem, você pode acabar com o jejum, acabar com a você pode ir embora fazer o que você quiser. Manda, verso 3, manda que essas pedras se transformem em pão. Então o diabo, ele está incitando Jesus a suprir a sua necessidade, o seu instinto da maneira ilícita, inadequada. Era o momento errado. Daqui a gente vê no final da história, diz que os anjos vieram e os serviram. Mas Jesus, do ponto de vista humano, ele não sabia que horas ele iria comer. Que horas que o pai mandaria, os anjos sei que o pai mandaria. De repente o pai podia mandar ele embora para a cidade. Ele não sabia, ele estava ali na dependência. Então não era o momento, ele tinha que esperar a hora certa. E não era a maneira correta, não era transformando pedra em pão. Era esperar que Deus providenciasse a sua necessidade naquele momento. Então Jesus se vê no impasse. Ou ele obedece a Deus como filho, e espera o suprimento de Deus, ou ele escuta os seus instintos. Ele ouve a sua carne, indiretamente ouve o diabo, desobedece a Deus e fragmenta a sua identidade. Bom, essa história você conhece, Jesus venceu a batalha. Graças a Deus, bonito seja Jesus por isso. Venceu a batalha, ele não caiu na cilada do diabo. E aí, trazendo para nós essa experiência de Jesus, a pergunta é, e nós? Não vou nem perguntar se a gente tem dado vazão para a nossa carne, porque eu sei que tem. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente ouve os nossos instintos, em vez de ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus? Quando é que a gente dá vazão para a nossa carne, em vez de dar vazão à ordem do Senhor? Quando é que a gente ouve o Espírito de Deus, em vez de ouvir as trevas do diabo? Quando o nosso instinto de sobrevivência age na nossa vida de tal maneira que a gente cai na loucura de prejudicar a nossa própria existência. Ué, parece uma contradição, né? O meu sentimento, o meu instinto de sobrevivência me leva a fazer coisas que vão me levar à morte, à destruição. Bem, como é isso? Vou te explicar bem simples para você entender. Se você fala assim, eu preciso comer, instinto de sobrevivência, eu vou comer. Aí você comeu. Depois que você come, não sei se é todo mundo, mas depois de meia hora, 1 hora, aqui 2 horas, você quer comer de novo, né? E aí sempre tem aquela comida que você não pode comer, mas essa eu quero comer. Aí você come aqui, come ali, vai comendo. Se dependesse só da sua vontade, você comeria o quê? Só um pouquinho de comida? Comeria só alguma coisa que você pode comer? Você ia comer tudo que você pode comer, não é isso? Tudo que aparecesse pela frente. E aí quando alguém fala assim, olha, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um exercício, né? Fazer uma dieta, não, caminhada, exercício, dieta está fora. Ué, mas para você viver bem, você não tem que comer direito, porque você come menos? Para você viver bem, para cuidar da sua saúde, você não tem que fazer uma dieta, fazer um pouco de exercício? E por que o seu instinto manda você fazer o contrário? Percebe? O seu próprio instinto de sobrevivência quer que você seja igual ao animal. Lá em casa eu tenho 2 gatos. E um deles dorme comigo, o outro dorme com a das crianças, né? E teve um dia desses que eu saí, deixei eles dormindo. Acho que era 6 da manhã, sei lá. E eu tive que voltar, acho que 8 da noite, a gente tinha viajado. E quando eu voltei, eles estavam exatamente no mesmo lugar que eu tinha deixado. E a hora que eu cheguei, eles abriram o olho e fizeram assim, né? Uma cara de sono amassada. Eu falei, vocês estão dormindo há 12 horas, não é possível. O gato dorme, se eu deixar, eles dormem 18 horas. Aí quando levanta, estica,
vai lá, come ração, estica de novo, cai e dorme de novo. É o instinto de sobrevivência do gado. O que a mente animal dele pensa? Ué, eu tenho que economizar energia para quando precisar dela, eu tenho que comer o máximo que eu puder, porque eu não sei quando é que vai ter comida de novo. É assim que o animal, por isso que vive pouco o animal. O ser humano não, tem que ser o contrário, percebe? Quando é que eu dou vazão aos meus instintos, em vez de dar vazão àquilo que Deus quer? Quando o instinto de procriação de uma pessoa leva ela a fazer coisas que ela não deve. Como, por exemplo, o camarada casado a querer ter relações com outra mulher, com outra pessoa. É o instinto de procriação dele vazar de forma inadequada. Aliás, não precisa nem chegar a ter relação própria, né? Basta ter um flerte, basta se envolver emocionando. Por que um homem casado fica lá chavecando, paquerando outras meninas? Quer dizer, é um instinto de procriação dele que está sendo vazado de forma inadequada. A mesma coisa, a moça que já está com 30, 40 anos de idade, e pensar, eu preciso de alguém para me encostar, preciso de um homem para me parar, para ser o meu suporte, né? Cansei da carreira solo, eu quero ter um marido, e aí ela casa, não porque ama, porque encontrou alguém que entenda que seja de Deus, mas acaba casando por conveniência, quer dizer, o instinto está falando mais alto, em vez de ouvir a palavra de Deus. Eu dou vazão à minha carne, não ao Espírito de Deus, quando o meu instinto de defesa me leva, por exemplo, a trocar a verdade pela mentira. Estou trabalhando, fiz uma besteira, se alguém descobrir, posso perder o emprego, dependendo do que foi, posso até ser preso, e alguém pergunta, ô Zé, você que fez isso, o que você vai falar? Não. Opa, o que você está fazendo? É o seu instinto de defesa levando você a trocar a verdade pela mentira. Quando eu faço isso, eu estou dando espaço para a minha carne, estou suprindo a minha natureza pecaminosa, estou suprindo a minha natureza física de forma ilícita. Estou desobedecendo aos princípios da palavra de Deus. Em outras palavras, eu estou fragmentando a minha própria identidade como filho de Deus. Está entendendo isso ou não? Ao dar ouvido a princípios que Deus não aprova, quer dizer, eu devo ser fiel para com o marido, a esposa, eu devo ter uma vida de castidade, eu devo pensar no meu corpo como morada do Espírito Santo, eu preciso cuidar bem do meu corpo, preciso falar a verdade, quer dizer, quando eu quebro esses princípios, eu estou desobedecendo a Deus. E ao desobedecer a Deus, eu estou saindo daquela condição, assim como Jesus, de filho de Deus. Porque a condição humana do filho de Deus é obedecer ao Pai. Se eu não obedecer ao Pai, logo eu estou perdendo a minha condição disso, estou fragmentando a minha identidade. E aí eu perco todo o sentido, claro, porque agora eu começo a andar na carne. E se eu ando na carne e não obedeço a Deus, qual o sentido da vida? Nenhum, porque já não faz sentido estar vivendo. Como é que a gente se protege dessa situação, desse tipo de cilada? Verso 4. Jesus, porém, respondeu. Respondeu como? Jesus, porém, respondeu, verso 4. Está escrito. Como é que a gente lida com essa situação? Ué, está aqui, ó. Está escrito. Em outras palavras, você precisa usar a escritura. Precisa usar a palavra de Deus para lidar com situações como a sua carne for estimulada pelo diabo para você fazer a coisa errada, suprir de forma inadequada. Como é que eu lido com isso? Usando a palavra de Deus. E aí temos um problema, por quê? Porque de cada 100 vezes que você ouve uma besteira, você pode trair, você pode mentir. Aliás, é até bom que você minta de vez em quando, até é bom você trair de vez em quando. Você não pode ser tão honesto, você pode ser honesto às vezes, pode fazer uma coisa. Para cada 100 vezes que você escuta uma bobagem, e nem sempre assim de forma direta, mais sutil e mais poderosa, claro. Às vezes de forma subliminar, às vezes através de propaganda, de filme, geralmente na mídia, ou mesmo de forma direta, você está indo no almoço com o pessoal, e o pessoal falando, tem que ser assim mesmo, tem que ser maldoso mesmo. Para cada 100 vezes que você ouve esses princípios errados, contrários à palavra de Deus, a gente pode colocar 4 ou 5 vezes que a gente ouve um princípio correto. Está completamente desequilibrado essa influência. Então eu preciso dar um jeito para que essa influência volte pelo menos a equilibrar. Eu preciso que essa influência seja pelo menos o suficiente para poder resistir na hora da tentação. Quer dizer, eu preciso alimentar a minha mente. Olha o que Jesus fala. Está escrito, não é só de pão, não é só de suprir a necessidade que o seu instinto está pedindo que você pode até de repente não suprir a necessidade, nem por isso você vai morrer. Você vai ver, na verdade, não é só de comida, vai ver também da palavra, é a palavra de Deus que vai te dar vida, vai manter você vivo, nem só de pão vivo, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas se a palavra que vem da boca de Deus não está entrando no meu coração, como é que faz? Não faz, você vai cair na carne. Por que muita gente cai na carne? Cai no pecado e fica ouvindo como um animal vive na base dos instintos, porque a palavra de Deus não encontrou morada naquele coração.
E ó, eu vou ser bem sério com você, essa leiturazinha que a gente faz, às vezes você está no ônibus, às vezes indo para o trabalho, um capítulo, ele correndo, né, em 5, 10 minutos, ou 2 ou 3 versículos, tem lá o seu valor? Tem. Mas se você comparar com a quantidade de informação ruim que você recebe, aquilo é muito pouco. Você não está se alimentando, aquilo é só um aperitivo. Enquanto as trevas jogam uma feijoada de informação diabólica dentro de você, no seu coração, você pega uma azeitona do Espírito de Deus na palavra e põe na boca. Ué, claro que você vai perder essa guerra. Você sabe o que é? Como é que chama aquele pato? O pessoal abre a boca do pato e... Pato, não sei a pronúncia em francês, como que é. Tem um pato, que o pessoal abre a boca do pato, mete um cano e fica botando comida dentro, até ele ficar bem gordão. Pato Fuaga, isso. Fala de novo, irmão, fala de novo. Fuaga. Esse cara pega o pato e põe o pato comer. Aí o pato come um pouquinho, fica gordinho. Só que se o pato ficar monstruoso, obeso, gigante, obesidade mórbida, o fígado dele fica enorme, né? Gorduroso. E aquele fígado é uma iguaria, é caríssimo, é gostoso. Eu nunca comi, né? Mas dizem que é gostoso para chuchu. Melhor do que caviar, que eu também não comi. Sabe o que eles fazem? Eles abrem a boca do pato, metem um cano e derrubam a comida 10 vezes mais do que ele aguenta. É maldade, né? Teve até uma campanha um dia desses para acabar com, né, o pato Fuaga. Teve uma campanha para acabar com o pato Fuaga. O que Deus está dizendo aqui para a gente? Ó? Nem só de pão vive, mas de toda a palavra que vem na boca de Deus. Você precisa encher o seu coração da palavra, igual o pato Fuaga. Tem que abrir a boca e mandar Deus encher o coração, cara. Senão você perde a batalha. Está entendendo? Sim ou não? Não adianta ficar só no aperitivo. Você está sendo bombardeado todo com porcaria. Na hora da briga, a palavra tem que falar mais alto. Você tem que se encher da palavra até você conseguir lembrar do texto bíblico e da resposta bíblica na hora que a tentação aparece. Não é você ser tentado e depois ligar para alguém. Pastor, estou enfrentando um problema aqui. Ó. O que a Bíblia fala? Não, a resposta tem que vir na hora, mas para isso tem que estar dentro de você. Que se você não alimentar a sua mente, ela não vem. Você tem que alimentar a sua mente com a palavra, até ter palavras sobre para aparecer na hora. Olha para mim aqui, você tem que encher a tua mente tanto de palavra, a ponto da palavra ser mais forte do que os seus próprios instintos. É difícil, hein? É difícil. Um dia eu perguntei para um garoto que estava aconselhando, e aí, como é que foi a situação, né? Aí eu estava no quarto, a minha namorada veio, apareceu pelada na minha frente. Aí não dá, né, pastor? Eu falei, coitado. É o instinto falando forte. Mas se a pessoa está muito cheia da palavra, ela aguenta. Não só aguenta, como ela corre, ela foge. Parece antinatural, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Não é só de suprir a natureza humana, não é suprir a existência humana, o corpo humano. É suprir da palavra de Deus, porque ela tem poder para vencer até os nossos próprios instintos. Segundo lugar, como é que o diabo faz para acabar com a nossa identidade, para fragmentar a nossa identidade? Provocando arrogância espiritual. O pessoal está no olho ainda, pode pular. Valeu. Provocando arrogância espiritual. Como é que o diabo faz para fragmentar a nossa identidade, acabar com a nossa identidade como filho de Deus? É o que ele tentou fazer com Jesus. Em segundo lugar, ele tenta provocar uma arrogância espiritual. Vamos entender isso aqui. O verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenar a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Jesus está no deserto durante 40 dias e 40 noites. A pergunta é, o que Jesus está fazendo no deserto? Estou obedecendo a Deus. Não, isso eu já entendi. Mas, de forma objetiva, qual era a tarefa? Para que o Espírito mandou? Por que Deus deu a ordem para ele ir para o deserto? Para acontecer várias coisas, você pode imaginar muitas coisas diferentes. Uma delas, como a gente já viu, era superar a própria natureza corporal, natureza humana. Era superar a própria carne. Para mostrar para a gente, deixar claro que o ser humano pode vencer o pecado, é só se encher da palavra de Deus. Mas também ele estava ali para buscar poder. Ele fica 40 dias jejuando. Se lembra quando ele disse? Alguém falou assim: Jesus, a gente tentou expulsar aquele demônio, não deu certo. Por quê? Porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Depois desse momento de 40 dias aqui, você vê Jesus jejuando em algum lugar? Ele só come, só para dentro o tempo todo. Aliás, até brigaram com ele: você é um glutão, vive comendo, né? Enquanto fulano jejua, discípulo não sei de quem jejua, você e o seu discípulo só come, né? Ele fala: não, vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar.
Mas você não vê Jesus jejuando. Por quê? Porque ele jejuou 40 dias para começar o trabalho dele. Então ele está lá para jejuar, para buscar poder. Ele ia pregar durante 3 anos, quase 3 anos e meio. Então, talvez ele ficou pensando, bom, o que eu vou falar para essa gente? Talvez ele ficou montando um sermão ali, igual a gente viu no Chosen, né? Foi para o deserto e ficou montando, o que eu vou falar? Eu acho que essa ilustração, ele ficou planejando, ele ficou buscando poder, e comeu com o pai, ficou ali por uma série de objetivos. Mas tinha uma razão para ele estar lá que era muito importante, que tinha muito a ver com o emocional dele. Não só com o espiritual, mas com o emocional. Ele tinha que se preparar emocionalmente para enfrentar o ódio, a raiva e a perseguição dos líderes religiosos. Depois do diabo, nem os romanos fizeram tão mal a Jesus quanto os próprios líderes religiosos. Não esqueça que foram eles que mataram Jesus. Mas antes de matar, eles fizeram tudo para humilhar, para destruir, para acabar com Jesus. Eles fizeram tudo que eles queriam. E é claro que naquela hora, muito provavelmente, ele deve ter falado, Senhor, eu conheço esses caras. Eu já estive lá no templo, quando eu tinha 12 anos, eu passei lá alguns dias lá falando com eles, e eu conheço essa gente, eu já vi, eles não prestam, eles são gente do mal, são filhos do diabo, e eu vou pregar, e esses caras vão se levantar, e eu, por isso, como é que o meu coração, como é que a minha emoção, a minha estrutura emocional vai ficar, quando esses caras ficarem mentindo, ficarem difamando, ficarem me perseguindo, como é que eu vou aguentar isso? Então eu preciso de força. Então ele passou aqueles 40 dias buscando forças para enfrentar os piores inimigos que ele ia enfrentar depois do diabo, que eram os religiosos. E aí, nesse momento, que o diabo está ali cercando, e ouvindo Jesus falar com o pai, e pensar, e rabiscar uma coisa, fazer outra ali, o diabo se aproxima, verso 6, e faz de novo a mesma pergunta. Se você é o Filho de Deus, vou te fazer uma proposta. E você sabe que ele não está querendo saber se ele é o Filho de Deus, ele sabe que ele é. Está perguntando de maldade, para fazer Jesus achar que ele não é o Filho de Deus. Você vai enfrentar os líderes religiosos? Bom, se você é o Filho de Deus, eu tenho uma proposta para te fazer para facilitar o seu trabalho. Não é isso que você está procurando no seu pai, está procurando ficar forte para enfrentar aquela corja? Vou te dar uma sugestão para facilitar o seu trabalho. Aliás, o Salmo diz, aí ele cita para Jesus, né? O Salmo 91 diz que aos seus anjos ordenar a teu respeito. O que diz o Salmo? Mesmo Jesus está dizendo que se você der uma ordem, Deus dá uma contra-ordem para os anjos vir te servir. Quer dizer, basta você falar, basta você querer que Deus te obedece. Olha, ele joga essa para Jesus, né? Então eu vou te dar uma proposta mais interessante. Eu vi você falar também com seu pai que você está pensando em fazer o primeiro milagre numa festa que já marcaram de casamento, né? Então, que tal, em vez de fazer um milagre na festa, em vez de transformar água em vinho, vou te dar uma sugestão mais interessante. Por que você não escolhe um dia em que a cidade de Jerusalém está cheia, e os líderes religiosos estão todos na rua, olhando para o povo ali, e o sacrifício, não sei o que lá, só escolhe a festa em que tiver mais gente. Aí você sobe lá no pináculo, lá em cima, na parte mais alta. Bota a foto do pináculo para mim, bota aí a próxima aí. Sobe lá na torre, lá em cima, na parte mais alta. Olha para baixo e chama todo mundo. Diz, ei, pessoal, olha para mim aqui. Ó, religioso, olha para mim. Chama todo mundo e na hora que o pessoal estiver olhando, você pula. Que tal? Como você é filho de Deus, ué, não está escrito lá? Atira-te abaixo porque está escrito, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar. Você dá uma ordem. E o pai vai corroborar, o seu pai vai corroborar a sua ordem, vai mudar os... Imagina, em vez de você transformar água em vinho, para ficar famoso, você pula, e a hora que você descer, planando, igual uma folha, suave, com um querubim em cada lado se segurando você, a hora que você pousar e você parar ali, meu amigo, acabou a posição. Duvide que alguém vai falar alguma coisa contra você. O diabo deve ter falado assim para ele, você lembra de João Batista? Você sabe que os religiosos morrem de medo de João Batista, não é isso? Teve um momento que eles quiseram fazer um mal contra João Batista, ficaram com medo, né? Medo do povo. Aí o diabo deve ter falado assim, qual foi o milagre que João Batista fez? Nenhum. Agora imagina, e eles têm medo de João Batista, imagina você descendo com 2 anjos segurando e você para no meio deles. Esses caras nunca vão levantar uma palavra contra você. Olha, que proposta sensacional, hein? Você está aí orando, preocupado. Sabe quando você tem que conversar com alguém? Imagina um cara casca grossa, um cara, como o pessoal falou hoje, um cara tóxico. Essa palavra é ótima, né? No outro dia você tem que falar com um cara que é tóxico, sabe? Você não fica meio angustiado? Eu não sei se só eu, se é fraqueza minha. Você fica assim também? Eu tenho que falar amanhã com o cara, aquele cara é chato, o cara sabe, você não fica tenso? Agora imagina Jesus sabendo que durante 3 anos vai ter que lidar com toda a liderança religiosa e todo mundo batendo nele, e os caras altamente tóxicos. Imagina o pré-sofrimento de Jesus no deserto, como ele buscava a Deus para resolver isso, e o diabo traz uma resposta sensacional, pula. Na hora que você descer, está tudo, se acabou. Olha o capeta, tá vendo aí? Coisa linda, né?
atrás de Jesus. Não, consegue dar o play? Não, tem um vídeo. Dá um play em cima aí, cara. Queria ver o vídeo. Essa proposta era sensacional. Então eu já falei assim, vai lá. Está escrito lá no Salmo 91. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Faça isso, Jesus de Nazaré. A menos que você não seja o filho de Deus. Aí, ó. Se você é filho de Deus, você pode pular. Mas agora, se você não for, pode ser que você seja um charlatão. Parou para pensar nisso, Jesus? O que você está fazendo aqui no deserto, Jesus? Parou para pensar que você pode ser um doido? Sabe quem é o Henrique Christes? Aquele que fala assim, o mó, pai, sabe quem é? O diabo falou assim para Jesus, será que você não é um tipo um Henrique Christes? Veio doidão, achando que é o filho de Deus, sem ser? Você não é um charlatão, não? Se você não é charlatão, vai e pula. Ué, a Jesus, e agora? Eu vou pular, vou ter que provar isso. Percebe? É uma maneira, o instinto fala assim, foge do problema, vai, é natural, era ser humano, 100% homem também. Olha que coisa diabólica. No livro de Atos, capítulo 5, os apóstolos são presos, alguns dos apóstolos, né? Aí eles batem nele, conversam com eles, mandam eles não pregar, e alguém fala assim, vamos matar esses caras que é melhor, né? Os líderes religiosos, os mesmos que mataram Jesus. Aí aparece um tal de Gamaliel e fala assim, gente, faz o seguinte, deixa quieta essa história, porque, ó, você lembra de um cara chamado Teudas? E o texto diz assim, que esse Teudas achava que era alguém. O que aconteceu com ele? Foi morto, desapareceu. Ele se levantou, começou a pregar, juntou um grupo, depois foi lá, os romanos vieram e mataram ele, acabou. Depois o texto diz assim, cita outra pessoa, ele diz assim, vocês se lembram do tal do Judas, o Galileu? Esse cara fez a mesma coisa, juntou um grupo de pessoas e que disse que era o Messias, ou estava pregando o Messias, sei lá, vieram romanos e acabaram com. Aliás, esse texto foi até engraçado, ele juntou um grupo de pessoas e falou assim, vamos comigo até o Jordão, porque Deus me revelou que vai fazer igual fez com Moisés lá no Mar Vermelho, né? E fez igual o Josué no Jordão, eu vou bater a mão e o rio vai abrir, vem comigo, pessoal. E o pessoal foi junto com ele, chegou lá, o rio não abriu coisa nenhuma, e veio os romanos e mataram ele. Quer dizer, eram charlatões. Jesus conhecia essas histórias dos charlatões, eram muitos. O diabo fala, pula, ou você é um charlatão? Ah, rapaz, pesado, hein? Aí Jesus, essa hora, não esqueça que é provação e é tentação. E só existe tentação quando você achar em algum momento que aquilo pode ser bom, pode ser verdade. Jesus pode ter pensado, eu acho que talvez você tenha razão. Mas se você não tem razão, eu tenho que provar então que você não tem razão, eu tenho que pular. Ele começa a se cercar. Olha a cilada que foi montada. Mas por que ele não pulou? Não é Jesus, então ele podia provar para o diabo, para ele mesmo, né? Repara que todos os milagres que Jesus fez, observa isso. Toda vez que Jesus faz um milagre, era sempre porque alguém tinha uma necessidade. Você não vai ver Jesus fazer nenhum milagre sem que alguém precisasse. Ou porque alguém morreu e não podia ter morrido. Lembra o filho da viúva, só tinha uma mulher, não tinha marido, ela tinha um filho, o filho morre, ela ia virar mendiga, né? Ele vai e ressuscita o moleque. Ou porque alguém estava com fome, 2 vezes, pega lá, transforma, pega o peixe e multiplica, pega o pão e multiplica, o pessoal estava com fome, né? Então, ou alguém estava em perigo, podia morrer afogado. Aliás, os apóstolos 2 vezes quase morreram afogados. Uma delas, Jesus está no barco, começa a bater a tempestade, eles pensam que vão morrer afogados, levantam e repreendem a tempestade. Na segunda vez, de novo, está batendo a tempestade, Jesus vem andando sobre as ondas e quando chega no barco, diz a Bíblia que a tempestade desaparece. Quer dizer, eles sempre faziam um milagre porque alguém tinha uma necessidade, nunca era para ele. E até quando supostamente foi para ele, para exaltá-lo na transfiguração do monte, ele está ali orando, e ele não pede nada, é o pai que simplesmente dá uma ordem, lê Moisés e Elias aparece. Quer dizer, não foi nem foi por iniciativa de Deus, do próprio pai, mas por ele mesmo, sempre foi para ajudar os outros. Então, se ele sobe no pináculo, e ele pula e ordena, manda os anjos agora, seria o primeiro e talvez o último milagre de Jesus. Que seria qual? Fazer um milagre para beneficiar a si mesmo, para acabar com a resistência, acabar com os inimigos. E ajudá-lo? Ia ajudá-lo. Só que seria uma espécie de, como é que eu vou dizer isso? Uma espécie de narcisismo espiritual. Uma espécie de dizer assim, não, eu sou a última bolacha do pacotinho, eu sou o centro de tudo, tudo está ao meu rebaixo, se eu falar, e Deus obedece. O diabo está tentando usar uma coisa que ele conhecia muito, que era ser arrogante sobre. Lembra que o diabo é o mesmo que quis tomar o lugar de Deus, porque achou que merecia, né? Ele usa a mesma estratégia que um dia ele caiu para ver se Jesus cai. Ele tenta provocar uma arrogância em Jesus. E Jesus entra no impasse. Agora, eu tento a Deus, eu acabo com essa oposição, mas se eu acabar com a oposição, como é que vai ser? Eles não vão me perseguir. Se não persegue, eu não vou morrer. Se eu não morrer, todo mundo morre. E vai todo mundo por. Como é que fica?
Mas e a dor de enfrentar esses caras? Ele entra num conflito. Não, eu vou esperar, eu não vou usar o meu poder para o meu próprio benefício, eu vou ficar na dependência e seja o que Deus quiser. E foi isso que ele fez e ele venceu a batalha. Diga graças a Deus. Enfrentou firme e não cedeu. E olha que estava bem amarrado esse negócio, hein? Era fácil a gente ter caído, falar a verdade. Então traz para nós de novo. Quando é que a gente faz aquilo que Jesus não fez? Ou seja, quando é que a gente deixa que a nossa arrogância espiritual tome conta? E o que eu vou te falar aqui como exemplos, talvez isso até meio polêmico. Eu entendo a polêmica, não tem problema, a gente pode polemizar. Talvez até alguns de vocês fiquem escandalizados com o que eu vou dizer agora, mas vamos pensar sobre isso. Quando é que eu deixo que a minha arrogância espiritual me leve a fazer bobagem? Quando é que eu troco a vontade de Deus pela arrogância espiritual? Quando é que eu deixo que a minha arrogância espiritual tome conta? Quando é que eu viro uma espécie de narcisista espiritual? Quando é que eu crio um problema para Deus resolver? Que a tentação é isso, né? É você criar uma situação e falar, Deus, resolve que agora eu não posso. Você criou o problema e manda ele resolver. Quando é que a gente faz isso? Primeiro exemplo. Quando a gente tem filhos e a gente não tem menor condições emocionais de ter filhos. Parece uma loucura, né? É polêmico. Mas, gente, tem pessoas que são sociopatas. Sociopata, você sabe, né? Como é que você convive com sociopata? Tem gente que é sociopata e está tendo filho. Tem gente que é esquizofrênica, que vive tendo alucinação. Como é que esse cara vai cuidar de um filho? Aquele tipo de gente que pega e mata o filho. A polícia chega, não sei o que aconteceu. Eu matei, mas não sei. Ele teve um surto psicótico. Tem gente que tem problemas de depressão tão angustiante que não se alimenta. E como é que uma pessoa que não tem força para alimentar a si mesma vai alimentar um filho? Tem pessoas que estão casadas e resolvem ter filho, mas o casamento delas, do ponto de vista emocional, é um buraco sem fundo, tá completamente, não tem estrutura emocional nenhuma. E como é que aquele casal vai ter um filho? O filho vai nascer no meio do inferno do relacionamento dos dois. Mas essas pessoas, que muitas vezes abraçam a fé, elas fazem isso dizendo, não, eu tenho um problema, eu sei que meu casamento emocionalmente é um inferno, eu sei que tem uma doença emocional, eu sei que tem minhas crises de semana em semana, mas Deus é comigo, Ele vai dar um jeito nisso. Ué, você cria o problema e manda para Deus resolver se está tentando a Deus. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente não vigia, a gente deveria vigiar, quer dizer, quando a gente não foge da aparência do mal. Eu vou fazer esse negócio aqui, me disseram que, vamos dizer assim, não é muito legal, não é, né? Quer dizer, do ponto de vista da lei, né? Mas vamos fazer porque pode ser que role. Aqui em São Paulo, eu não sei qual é a gíria que o pessoal da construção civil tem, mas lá em Bauru tinha uma gíria bem interessante quando você fazia uma coisa legal. Era o famoso gato. Você ouviu falar no gato? Por exemplo, se eu estou aqui fazendo uma reforma na minha casa, eu vou ficar uns dias sem luz, mas eu chego lá e digo para o pedreiro assim, pedreiro, pega a luz do vizinho ali, ó. Mas o vizinho não está, pega lá, não pega nada. Ué, você está roubando a luz, você está fazendo um gato. É o cara que faz um gato e não está nem aí se vai ter problema, não pensa que ele pode ser preso, pode se complicar, o vizinho pode ser um policial, não pensa nisso. É o sujeito que abre a pornografia e eu estou olhando aqui, realmente é gostoso ver essas imagens bonitas aqui da mulherada pelada, mas eu sou cristão, não vou fazer uma... Eles consideram que aquelas imagens, pode ser até imagem de ar, não é nem uma pessoa verdadeira que está aí, mas ele esquece que aquela imagem pode prejudicar a cabeça dele, induzir ele a um adultério verdadeiro, ele não pensa nas consequências. É gente que fica conversando besteira e esquece que Jesus falou que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Aí xinga, e amaldiçoa, e fala palavrão, e fala besteira, e fala, não, eu posso falar o que eu quiser, que eu tenho liberdade em Cristo. E eu sei que essas palavras não são maiores do que aquele que mora em mim. Eu faço a besteira, cara, crente de pé junto, que Deus vai dar um jeito, sabe? É agir com irresponsabilidade financeira, como alguém falou uma vez, aventura espiritual. Eu gasto sem planejamento. Eu conheci um cara também que também ele estava apaixonado pela noiva dele, foi casar, e aí foi um monte de lugar bacana e gastou dinheiro. Eu falei, mas como é que você gastou tanta grana, cara? Você não tem essa grana toda. Não, é que é o seguinte, casamento, cara, uma vez só na vida, a gente tem que aproveitar. Ele torrou os cartões, mas ele voltou endividado, ficou anos pagando a conta. Como é que você pode gastar se você ter renda? É jogar o B.O. para Deus. Como é que eu posso fazer dívida se eu não tenho recurso? Eu vou construir minha casa aqui, vou reformar. Você ganha quanto por mês? Ganha 2 mil por mês. Quanto você gasta por mês com comida? 2 mil por mês. E quando precisa de valor para você pagar esse material? Mais 2 mil. Precisa de 4 mil todo mês. Mas você ganha 2, como é que você vai fazer uma conta de 4 mil? Vou escandalizar você. A gente age com esse narcisismo, essa arrogância espiritual,
quando a gente contribui, se a gente tem pagado as nossas próprias contas. Não faz nenhum sentido. Eu não estou falando aqui, mas tem a história da viúva, mas ela não tinha nada. Eu sei, eu mesmo já passei por isso. Teve ocasião na minha vida, eu lembro de uma experiência muito clara. Era recém-convertido, eu trabalhava num banco, saí, recebi uma indenização, e aí peguei, fiz as contas ali, separei uma grana que eu ia entregar como contribuição de dízimo, oferta, etc. E era um baita de uma grana, que era a rescisão. E aí o que sobrou ali, eu falei, bom, isso aqui dava para pegar 1 ou 2 ônibus, eu sem emprego, mas eu entendi que eu deveria entregar aquilo tudo mesmo. Você pode ter tido essa experiência, mas você não pode pegar isso como regra. Você não sabe se Deus vai suprir. Não faz sentido eu entregar um dízimo, e na segunda-feira o meu filho vai para a escola e não tem dinheiro para comprar um lanche na escola, o moleque está lá morrendo de fome na hora do intervalo, todo mundo comendo e ele lá com fome. Ou como aconteceu comigo quando eu era criança, de você ir para a escola chovendo e o sapato está furado e a água entrar. O cara entrega uma oferta na igreja e na segunda-feira o filho dele está com o sapato furado. Não tem lógica isso. E eu não estou falando de você, então você só vai contribuir quando tiver dinheiro sobrando. Não, não é isso. Porque se fosse assim, né? Só contribui se tiver grana sobrando. Não, não é isso. Se fosse assim, ninguém contribui nunca. Eu estou falando de você fazer loucuras espirituais, entende isso? E coisas que não têm sentido, coisas que Jesus não faria. Você não pode pegar esse pneu, mas um dia Deus supriu. Claro, Deus pode fazer, mas é exceção. Um milagre, pessoal, milagre não é regra. Milagre é exceção. Você pode receber uma grana hoje, não tem um tostão no bolso, está desempregado, e Deus falar para você na sua intimidade, entrega tudo que está tudo certo, e você fizer, Deus vai suprir. Pode acontecer, mas não é a regra. E tem gente que faz isso, dizendo, não, eu sou filho de Abraão, sou herdeiro das promessas, Deus vai resolver. Como é que a gente se defende dessa loucura toda? Verso 7. Está claro, ó. Respondeu Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. É simples, não tente a Deus. Não arrume BO, encrenca, o problema é para Deus resolver, não faça isso. Mas observa que tem mais um detalhe no texto, ele fala assim, também está escrito, na primeira vez que o diabo tenta, e não usa nada da Bíblia, né? Você já vai lá, pega o pão e pega a pedra e transforma em pão, e diz, está escrito. Mas aqui o diabo usou a escritura, usou o Salmo 91, aí Jesus fala, mas também está escrito. Tem outro princípio aqui, vê se você percebe. Qual é o princípio? Que você precisa conhecer a palavra de forma mais ampla. Porque às vezes um texto aqui, se você não interpretar de forma correta, o diabo pode usar aquele texto para fazer você fazer uma besteira e tentar Deus. Procura ver a palavra como um todo. Jesus falou, realmente está escrito que eu posso dar uma ordem e Deus vai me acudir. Mas também está escrito para não tentar a Deus. E esse não tentar a Deus é uma referência a um episódio lá do Velho Testamento, quando Moisés depois diz assim, não tentará o Senhor teu Deus, como foi lá em Massá. Massá foi uma experiência que o povo estava no deserto e falou assim, mais ou menos, resumindo a história, é o seguinte, Deus, você está com a gente ou não está? Se você está com a gente, manda água, porque a gente precisa de água, senão você não está com a gente. Eles tentaram a Deus, e Moisés diz, não tente a Deus, Jesus repete, não tente a Deus, não arrume encrenca para Deus fazer. Quer dizer, quando você lê um texto em que Deus tem que resolver o problema, não faça isso, não tente a Deus, não faça isso. Se é para usar um texto de conclusão, de prática, use para quando você fizer justamente essa besteira. Senhor, eu fiz uma besteira, botei na tua conta, e claro que o Senhor não está obrigado, a fazer nada por mim, porque tudo é graça. Não esqueça que graça é o seguinte, eu não pago nada, porque é de graça. Mas quem está dando também não deve nada. Eu não pago nada, mas também Deus não está obrigado. Deus faz porque Ele quer, é graça, é bondade. E pode acontecer uma vez ou outra ou não. Então você precisa usar esses textos para corroborar os outros textos, ter essa visão mais ampla da palavra. Porque, resumindo, que você não pode, seja por que motivo for, você não pode ser espiritualmente arrogante. E por último, a última estratégia que o diabo usou foi ofertar ilusões do mundo para Jesus. Ofertando, muda aí o slide, por gentileza. Ofertando ilusões do mundo. Verso 8, levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só Ele darás testemunho. Repara um detalhe interessante. Da primeira vez o diabo chega assim, está com fome? Você não é o filho de Deus? Então, transforma pedra em vinho, pedra em vinho, transforma pedra em pão. Segunda vez, está tenso, ele que vai enfrentar uma oposição brava. Está tenso para enfrentar uma oposição brava? Usa teu poder, cara. Sai lá, chega planando no meio do povo, que você vai expulsar rapidinho aquela corda de criminosos espirituais, vai embora, Mas se você é filho de Deus, senão você é um charlatão.
Mas na terceira vez, repara que ele não usa essa frase, ele não pergunta. Se você é o filho de Deus, vem comigo. É isso que ele fala? Ele não fala nada. Ele só oferece. Por quê? Eu fiquei pensando, por que ele usou a mesma pergunta, né? Porque não tinha argumento? Sei lá, ele podia criar um tipo de argumento. Eu acho que ele apanhou na primeira e falou, não deu certo, né? Tomou chega para lá de Jesus na primeira. Aí na segunda ele apanha de novo, o diabo é esperto, né? Errou uma primeira vez, tenta a segunda, não deu. Errar uma vez, tudo bem. Errar duas, beleza. 3 é o quê? Burrice, né? Até o diabo é esperto, né? Coisa que a gente faz, às vezes, só um adendo, às vezes a gente pega uma situação, faz uma, faz duas, faz 10 e não aprende, cara. E o diabo está ensinando para nós aqui. Ó. Bom, ele viu que não deu certo, mudou as estratégias. Então ele pensou, o que eu vou fazer agora para pegar Jesus? E aqui há outros argumentos. Ele fala assim, quero te mostrar uma coisa. E de novo, eu não sei como é que acontece, eu consigo, para mim é difícil imaginar o diabo chegando em Jesus, pegando Jesus pelo braço, saindo voando e levando Jesus lá para o monte. Você consegue imaginar isso? Diz que o diabo levou Jesus para o monte, como? Pegou pela mão? É difícil imaginar isso, né? Mas eu imagino na mente. Quando disse que levou, quer dizer, induziu, sabe? Sugeriu. Naquele momento, Jesus está ali 40 dias, com fome. No deserto é 40, 50 graus durante o dia e 0 grau de noite, você sabe, né? Um calor lascado durante o dia, provavelmente sem água. O frio lascado de noite, fome, opressão. O diabo, literalmente, não era meia dúzia de demônios, era o próprio Satanás em cima dele, oprimindo ali, para ele fazer besteira, e ele pensando na dor que ele ia enfrentar quando fosse preso, fosse morto, e antes disso o sofrimento com aquele monte de gente perseguindo ele, tentando matá-lo. Imagina a angústia de Jesus. E durante um momento assim, eu acho que veio na mente dele a imagem dos reinos do mundo inteiro e a glória do mundo inteiro, e é como se o diabo falasse, é como se Jesus pensasse, puxa vida, eu podia fazer um troço disso, isso aqui podia fazer diferente, porque isso aqui tudo, por que eu estou fazendo isso? Porque o meu pai prometeu que um dia tudo vai ser meu, sabe disso ou não? Deus prometeu que as nações pertenceriam a Jesus. Então o diabo leva Jesus a um monte alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Daniel capítulo 7, verso 14, para você ter ideia, diz assim, que a Jesus vai ser dada a glória e o reino para que as nações, os homens e todas as línguas o sirvam. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando diz que depois que tudo estiver pronto, diz o seguinte, que o reino se tornou do nosso Senhor, do nosso, quer dizer, tudo vai ser entregue para Jesus, né? Mas teve uma que eu não sei se o diabo usou. Se eu fosse o diabo, eu usaria, porque essa aqui é melhor. Salmo 2, verso 7, que fala assim, tu és meu filho, Deus falando para Jesus, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por posse. O que Deus está dizendo? Que tudo vai ser de Jesus um dia. E o diabo fala, tudo vai ser teu, cara. Tudo esse zelo, a glória, o poder vai ser teu. Eu tenho uma proposta para te fazer. Esquece essa conversa de morrer pelas pessoas. Esquece essa conversa de ir para a cruz. Pega tudo que o Pai te deu, põe um pé, exige a tua herança, igual o filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Pega a tua herança agora e vaza. Uma vez Jesus falou o seguinte, aqui está quem é maior do que Salomão. Quem é que é mais sábio do que Salomão? Jesus. O diabo falou assim, você é mais sábio que Salomão. Olha o entendimento, a informação, o conhecimento que você tem. Olha o poder que você, até morto você ressuscita, cara. E tem mais. Sabia que Jesus, se quisesse, ele não morreria? Você já viu alguma pessoa que está moribunda, quase morrendo no hospital, aí chama a família e fala assim, pessoal, eu vou morrer agora, tá bom? Vão em paz. Ó, o Senhor está no meu espírito. E morre. Já viu? Ninguém morre assim. É uma luta, o cara está aqui, viu? Se é do mal, sinto muito. Vê o capeta buscar ele, se é de Deus, vê uns anjos buscar ele, mas ele está lá querendo ficar na vida. O mais que ele pode fazer é abrir mão, né? Para de lutar. Mas Jesus estava crucificado, diz a Bíblia que ele teve que entregar a vida. Porque se ele não entregasse, ia ficar o dia inteiro na cruz, 24, a semana inteira na cruz, sem morrer, porque a vida estava nele. Jesus não podia morrer. Se cortasse Jesus em 10 mil pedacinhos, ia ficar 10 mil pedacinhos pulando. Não tinha como matá-lo. Aí o diabo fala assim, você é imortal, você tem todo o poder, toda a autoridade, todo o conhecimento. Você pode governar esse mundo inteiro agora. Para que esse sofrimento todo de morrer e ser xingado, e ser crucificado, para depois... Agora, é tudo teu mesmo, cara. E eu posso te ajudar nisso, se você quiser. Pode ser parceiro. O livro de Lucas, quando conta a mesma história, traz uma parte que aqui Mateus não trouxe.
Lá em Lucas o diabo fala assim, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos. Por quê? Porque me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Os reinos vão ser de Jesus, mas por enquanto não é dele. Pertence a quem? Ao diabo. Está na mão do diabo. Mas o diabo pode entregar para quem ele quiser e faz essa proposta para Jesus. Não é só questão de antecipar o tempo. Está em jogo aqui, na verdade, é a troca dos meios. É trocar a cruz pela ressurreição. A cruz e a ressurreição pelo poder, a inteligência e a imortalidade. Em vez de esperar pelo fim, é esperar agora, não esperar nada, é ser agora no momento. É trocar o poder de Deus pelo poder das trevas. Em outras palavras, é desobedecer a Deus e fragmentar a identidade de Jesus como Filho de Deus. Quer dizer, assim como o filho pródigo, a estratégia do diabo é que Jesus fosse para onde? Lá no chiqueiro, com fome, humilhado e envergonhado. O que é que Jesus fez nesse momento? O que aconteceu nesse momento? É o diabo ofertando as ilusões do mundo para Jesus. E Jesus então está num impasse. Ele rejeita aquela oferta, ele enfrenta aquela cruz, ou ele aceita a proposta e cai na mão do diabo. Só que a condição qualquer, diz lá o texto, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Tinha que beijar a mão do diabo. Olha que luta que Jesus enfrentou, e você sabe o final. Jesus mandou o diabo correr, botou o diabo para correr e rejeitou aquela tentação. Graças a Deus por isso Jesus não caiu. E pela última vez eu pergunto, ele não caiu, e a gente tem caído? Será que às vezes a gente come na mão do diabo, a gente aceita? Quando é que a gente troca os propósitos, os planos de Deus pelas ofertas do mundo? Existem coisas que a gente tem que fazer, vou chamar de coisas sagradas, deveres sagrados. Um deles, por exemplo, é cuidar da sua família. Presta atenção para não entender errado e para não ter muita polêmica. Um dos seus deveres sagrados é cuidar da sua família. Sagrado. Outro dever sagrado, que é uma bênção, não é maldição, é o trabalho. Lembre-se que Deus primeiro criou o trabalho, aí o homem peca, aí depois Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado. Não amaldiçoa o trabalho, seu trabalho é uma bênção, é seu dever também. Ser um cidadão, pagar os seus impostos, ser honesto, ter uma vida cívica adequada, um bom vizinho, uma boa pessoa, um bom cidadão, também é o seu dever, a Bíblia ensina isso. Cuidar da sua saúde, a Bíblia diz para você cuidar da morada do Espírito, que é o seu corpo. Está tudo certo. São os deveres sagrados. Mas existe o chamado sagrado. E qual é o chamado sagrado? Duas partes. Primeira parte, de alguma maneira, ou pregando, ou evangelizando, ou testemunhando de forma direta, com palavras, ou indireta, com testemunho só na vivência, não importa. De alguma maneira você tem que levar a palavra para outras pessoas. E a segunda maneira é você usando os seus dons para edificar as pessoas. Quer dizer, você é convidado para edificar o reino de Deus nessa terra. Faz parte do seu chamado. Coloca para mim a imagem das pedrinhas, a próxima imagem. Existe a pedra principal, que é Jesus, e aí em cada uma das outras pedras, e cada uma das pedras é cada um de nós. E em cima disso está o reino de Deus. Consegue dar um play aí nesse vídeo? Se conseguir? Olha que bacana. Cristo e cada um de nós, aquela pedrinha ali sou eu, aquela ali sou eu, aquela é você, tá vendo? E aí vem o reino em cima de nós aqui. Alguns caíram fora, você viu, né? Alguns perderam. Esse é o seu chamado sagrado, o seu chamado sagrado, santo. É como se fosse uma espécie de, observe pela imagem, como se fosse uma cota. O reino de Deus está sendo construído, Jesus é a base, mas cada um de nós tem uma parcela, está vendo ali? Cada um de nós é uma pedra. Você tem uma cota, você tem uma parcela de participação. Esse é o seu chamado aqui nesse mundo. Quer dizer, você tem que fazer as duas coisas. Os seus deveres e cumprir, que são sagrados, e o seu chamado, tem que cumprir os dois. O problema, quando é que a gente troca o chamado de Deus, a visão de Deus, o reino de Deus, pelas coisas do mundo? Quando os deveres sagrados, eles impedem que a gente cumpra o chamado sagrado, quando a gente deixa a balança desequilibrar. É quando o diabo chega para você e fala assim, eu já não tenho dúvida que você é filho de Deus. Igual ele fez com Jesus. Não vou nem perguntar se você é filho de Deus, que eu sei que você é. Tá bom, está demonstrado. O diabo chega para você e fala assim, eu sei que você é filho de Deus. Então, como filho de Deus, a Bíblia diz que tudo que você fizer, Colossenses capítulo 3, tudo que você fizer tem que ser de coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Aí o cara entende isso, então eu preciso ser o melhor funcionário do mundo, eu tenho que chegar antes de todo mundo, sair depois, aí daqui a pouco já não tem mais hora de entrar, não hora de sair, não tem hora de almoço, daqui a pouco não tem final de semana, daqui a pouco não tem vida com a família, daqui a pouco o cara vive só para o trabalho, 30, 40, 50 aposenta e continua trabalhando. Quer dizer, nesse meio tempo o que acontece? O cara trabalha tanto que não tem tempo para cultuar a Deus. Aí você trocou o propósito de Deus pelas coisas do mundo. Isso acontece quando o diabo diz assim, você é filho de Deus,
Mas a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 5, que se você não cuidar da sua família, você é pior que o incrédulo. Aí aquela pessoa se dedica primeiro ao marido, primeiro à mulher, e ao marido e à mulher, quer dizer, não pensa mais em outra coisa, é tudo para eles, em vez de ser para Jesus, é tudo para ele. É o marido e a mulher, depois né, os filhos, a saúde do filho, a escolinha do filho, a festinha do filho, e o não sei o que do filho. Aí depois vem os parentes, tem que ir no aniversário do primo, porque senão o primo vai ficar chateado, a família vai ficar chateada. Quer dizer, se envolve com a família de uma forma tão intensa, e que não sobra energia para os dons, para os ministérios. Não tem ministério, não tem energia, porque acabou a força. Gastou tudo só com os deveres sagrados e esqueceu o dever maior, que é do reino de Deus, a missão sagrada. Quando o diabo chega a você e fala assim, você é filho de Deus, então você tem que obedecer à autoridade. Romanos capítulo 13. E o seu patrão proibiu as pessoas falarem de Jesus na empresa. E aí você cala a boca. Você fica quieto, para de pregar na empresa. Para de pregar na escola onde você estuda. Lá no Congresso tem várias leis. Não sei se você sabe disso, mas no Congresso Brasileiro tem várias leis para proibir a pregação do Evangelho. E não é só para pastor, não, tem várias leis. Se um dia essa lei for aprovada, uma delas, aí a lei é aprovada, e o camarada diz assim, não, eu sou filho de Deus, tem que obedecer às leis. Aí ele para de pregar o Evangelho. Aí o mundo tomou conta da sua mente, as coisas do mundo foram mais importantes. E quando você, sendo filho de Deus, o diabo diz, você é o santuário de Deus. Você tem que cuidar do corpo de Deus, que é a tua vida, o teu próprio corpo. E a pessoa leva isso para o extremo. É dieta, é treino, é médico, é academia, é lift, é não sei o quê. Sabe aquela pessoa que vive para o corpo, fica cultuando o corpo. Está tão focada em si mesma, no próprio corpo, na própria saúde, porque afinal ela é morada do Espírito de Deus, que não consegue ver uma pessoa do lado passando fome. Enquanto ela escolhe alimentos, não é capaz de separar um pouco desse alimento para dar para aquele que está passando fome. Sabe o que aconteceu aí? A gente foi fragmentar de novo. A gente quebrou os princípios mais importantes. A gente chega uma hora, os governos passam, as leis mudam, é aquele que baixou de pregar, diz assim, agora pode pregar. Mas agora eu estou velho, já não trabalho mais, não tem para quem pregar mais. Aí vem um arrependimento, porque agora perdeu o sentido. Para que eu vou pregar agora se não tem para quem eu vou pregar mais? Eu podia pregar hoje, mas para que eu vou pregar? Acabou meu tempo, a lei mudou, mas quando eu podia pregar, eu não preguei. É o cara que gastou 40, 50, 60 anos trabalhando. Construiu um legado, né? Você tem uma empresa, construiu um negócio, aí não consegue mais trabalhar, se afasta. Aí quem ficou pega e vende a empresa. Desmantela tudo que você construiu em 70 anos, 80 anos, que for muito, né? Vem alguém depois e destrói tudo que você fez, vende, torra. Você fala, puxa vida, qual o sentido? Por que eu trabalhei tanto para não ficar nada? É o cara que cuidou do corpo, e aí depois, por mais que ele tenha cuidado, a idade chega, não tem jeito. E aí ele está velhinho lá, não consegue nem levantar direito, alguém tem que trocar as fraldas dele e tal. Aí ele pensa, por que valeu tudo isso? Para hoje chegar e ficar desse jeito? Por que eu não ajudei as pessoas? Por que eu estava tão focado em mim mesmo que eu não pude ajudar as outras pessoas? Os filhos crescem, vazam, vão embora, casam, depois vê os netos ficam um pouco com você, depois vão embora. Do trineto para frente, ninguém te visita mais se você estiver vivo ainda. Se bobear, você fica sozinho, a síndrome do ninho vazio, né? Aí você pensa, por que eu dediquei tanto tempo para a família e agora eu estou aqui? Qual o sentido disso? Sabe o que acontece? Nesse ponto a gente perde toda a energia que a gente podia ter para enfrentar o resto da vida que a gente tem. Porque a gente está completamente fragmentado. Nossa identidade foi fragmentada. Qual é a solução? Como é que a gente evita isso? Verso 10. Retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. A resposta é clara. Como que a gente evita isso? Deus e o reino de Deus é o centro de tudo. A família é importante, o trabalho é importante, a igreja é importante, mas o reino de Deus é maior do que tudo isso. A igreja nasce, a igreja morre, mas o reino é eterno. Hoje você está numa igreja, mas você está em outra, mas o reino no reino não tem igreja, só tem o povo de Deus no reino, independente de qual seja a igreja. No reino, diz Jesus que as famílias não vão se dar em casamento, as pessoas, não tem famílias, como a gente entende hoje, porque todo mundo vai ter uma união fraternal perfeita. O reino é maior do que tudo isso. Deus tem que ser a prioridade. E o reino tem que ser a prioridade. Aliás, com promessa, né? Não há por que desequilibrar. Jesus prometeu para nós, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, deixa que o resto resolva. Aí Deus se compromete a resolver o resto. Vamos ficar em pé, por gentileza? Eu vou terminar dizendo só mais uma coisa. Tem uma pergunta que algumas pessoas fazem, e geralmente quando
quando eu escutei essa pergunta, ela é sempre assim, num tom de brincadeira, né? Alguém dizendo assim, puxa vida, depois que a gente se converte, que a gente é batizado, sei lá, batizou, se converteu, por que Deus não leva a gente logo embora? Por que deixa a gente aqui? É sempre um tom de brincadeira, mas vamos pensar sério nisso. Depois que a gente se converteu, que agora a gente vai para o céu, por que a gente tem que ficar aqui nesse mundo? Por quê? Eu acho que por duas razões. Primeiro, Deus deixa a gente nesse mundo para dar tempo da gente descobrir quais são os nossos dons, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, quanto eu sou importante para o reino de Deus e o que eu tenho que fazer para o reino aqui nesse mundo. Então, Ele precisa que você fique nesse mundo para isso, para que você tenha sentido de viver. Você não pode olhar para a sua vida e falar assim, qual o sentido da vida? Não, a vida tem sentido. É construir o reino de Deus, independente do que aconteça com a sua vida. Por isso você está nesse mundo. E a segunda razão, o segundo motivo para a gente não ser retirado, da mesma maneira que o Espírito de Deus forçou Jesus, obrigou Jesus, mandou Jesus ir para o deserto, Deus nos manda para esse mundo. Esse mundo é o nosso deserto. E para que Deus coloca a gente no deserto? Para a gente vencer a tentação, para a gente vencer o diabo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem derrotados, só tem vencedores. Estamos aqui nesse mundo para vencer o diabo e as trevas. Diga amém. Querido Deus e Pai, abre o nosso entendimento, a nossa visão, para a gente compreender o sentido da nossa vida, Senhor Deus. De tal maneira que não importam os problemas, as dificuldades, as lutas, nos dá uma visão tão clara e tão profunda do sentido da nossa existência nesse mundo, de tal maneira que os problemas desse mundo pareçam como que nada, Senhor Deus. E em nome de Jesus nos dá poder e autoridade, toda a sabedoria e o conhecimento da Tua Palavra, para que a gente enfrente o nosso deserto e a gente vença todas as nossas tentações. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém?